Ó, turma, na terça-feira, o direcionamento foi realizar a atividade do livro, que eu passei para vocês, se eu não me engano, foi a página 44, 52, 53, se eu não me engano, tá? Eu olhei lá, tá, pelo portal, eu vi os alunos que enviaram, eu vi lá a correção, eu só esqueci de responder, de dar o ok lá, tá? Então, pega o livro de vocês aí e vamos responder aqui. Vamos ver se vocês acertaram todos, tá? Fazer a correção com vocês, tá? Não vai dar para me marcar aqui, porque não tem canetinha nessa opção. E se eu for riscar aqui, vai diminuir o zoom, tá? Ó, então vamos lá. Vai diminuir o zoom. Ó, quando eu pego a canetinha, ó, diminui o zoom. Não sei por quê. Qual é a página, tio? 44. Eu não sei por que diminui o zoom, aí fica meio ruim para você enxergar, tá? Ó, vamos lá. A primeira questão, que é a 12, né? Ele colocou 12 perguntas para vocês, né? E ele queria que vocês respondessem aqui no caça-palavras. Ele queria que vocês achassem. A primeira que ele pergunta assim, ó. Então já vão respondendo comigo aí, ó. Para quem não fez, ou para quem já fez, faça a correção junto com o professor. Ó, na primeira ele pergunta, ó, objeto ou instrumento formado por uma única máquina. Um objeto, quando é formado por uma única máquina, é uma máquina simples. Tanto é que quando você utiliza a junção de máquinas simples, você forma uma máquina complexa. Então, a máquina simples é formada por uma única peça. É simples, um martelo, uma roldana lá, são tipo de máquinas simples, ok? E onde é que estava máquinas simples? Ó, bem aqui, ó. Opa, deixa eu diminuir também o tamanho desta caneta. Ó, bem aqui, ó. Simples, ó. Para quem não achou, ó, estava aqui o simples. Ó, se alguém quiser responder aí comigo também, pode falar, tá? A2, reta imaginária horizontal ou vertical, o corpo se move. Tá? Aqui, turminha, foi direção. A2, ele colocou como direção. Página 44, Camila. Isso mesmo, tá? Ó, A2, quem respondeu direção está correto. Ó. E direção tá bem aqui, ela estava meio diferente, ó. Ela vinha aqui, ó. Direção, ó. Bem aqui, ó. Para quem achou, tá? Alguém pode responder qual é a 3? A 3? Sim. A pergunta é o lado para qual um corpo se movimenta. Se eu não me engano, é o sentido. Isso mesmo, Débora. Sentido. E o sentido, ó, tá bem aqui, ó. Cadê? Ó, sentido. Para quem não fez, ó, marquem aí, vão marcando, ó, sentido. Qual foi a 4, Débora? A 4 é a força potente aplicada para a ação de trabalho. Isso. 4, força. Potente, acabei de falar. Potente. Então, ó, bem aqui, ó, força potente. Opa, acabei passando. Hanna, tu respondeu alguma? Não? Camille, algum outro aluno respondeu? Ainda não, tio. Tá, então vão marcando aí. Então, Débora, vai falando então, já que você fez. Fala. Tá. 5, Débora. A quinta? A 4. Me fala. A 4 foi potente. Qual foi a quinta? Resultado da aplicação de uma força que provoca a rotação de um corpo. É torque? Isso, torque. Torque está bem aqui, ó. Vou marcar para vocês, ó. Torque. Lembro que quando eu falou, eu fiquei em dúvida se a palavra era tor ou torque. Aí, quando eu vi assim, torque, tá bom. É uma palavra meio estranha, mas... Oi, Hanna. Oi, Camille. É a quinta questão, essa daí é torque? A quinta questão é torque.
Ó, a primeira é simples, a segunda, direção, terceira, sentido, quarta, potente, quinta, torque. Tá? O torque era aquela questão lá no livro, por exemplo, quando você tem uma chave de fenda, ou então quando a chave de fenda está lá no parafuso, e se você pegar próximo ao encaixe do parafuso, você vai utilizar mais força, você vai ter que utilizar mais força. Então, quanto mais distante lá daquele eixo, menor a sua força. É só perguntar para os pais de vocês, por exemplo, quando eles vão trocar o pneu do carro. A força que eles vão, ou com o pé ou com a mão, se estiver muito apertado na arruela, ele vai fazer próximo à ponta, não próximo ao parafuso. Porque quanto mais próximo ao parafuso, maior é o torque, maior é a força. 6. Qual é a 6, Débora? Máquina... Complexa. Complexa. Isso. Complexo. Deixa eu ver onde está o complexo. Está bem aqui, ó. Baixo de torque, ó. Complexo, tá? Então... O torque está na diagonal, aí o complexo está... Isso. Quanto turma, quando você utiliza duas máquinas simples, você faz uma máquina complexa. A gente está em qual? Na sexta, né? Vamos para a sétima. A sétima, instrumento constituído de uma barra rígida e um ponto de apoio. Alavanca. Alavanca. Onde está a alavanca? Alguém sabe? Tá na vertical, perto do torque. Não, horizontal. É do O do torque. É, horizontal. Alavanca, eu achei. Bem aqui, ó. Então, o sétimo é alavanca. Vão marcando. Marca texto ou com lápis. A oitava. Qual é a oitava? Alguém pode responder? Máquina presente na estrutura do guindaste. E de onde está a alavanca? Atrás. Achou? Achei. Opa, eu acabei fazendo mais. Espera aí. Deixa eu fazer a alavanca de novo, que eu passei. Eu coloquei a alavanca. Vem aqui, alavanca. Eu acabei passando mais, ó. Alavanca. Tá? Qual é o 8? Roldana. Roldana. Isso mesmo. Então, máquina presente na estrutura do guindaste. Roldana. A roldana tá bem aqui, ó, no cantinho. Roldana. Não tem esse Z, tá? Roldanas. E, objeto composto por rodas. Opa, rodas dentadas associadas a um eixo rotativo. Engrenagem. Engrenagem. Muito bem, está aqui embaixo, ó. Engrenagem. Ó, bem aqui. Baixo de potente. Engrenagem. 9. No plano, altura inicial e final. Não é 10. Não é 10. Opa, desculpa, 10, obrigado. Qual é a 10? Plano Inclinado. inclinado, isso mesmo. Plano inclinado está aqui no cantinho, ó. Inicial, ó. Inclinado. Bem aqui, ó. Plano inclinado. E falta a 11 e a 12. Qual é a 11? Instrumento cujo peso da cabeça e comprimento do cabo provoca a redução. Martelo. Martelo. Martelo está junto aqui, ó, com direção, ó. Martelo. Martelo. Pega o O lá de direção. E a última, objeto que utiliza o torque e o plano inclinado. O machado. Bem aqui embaixo, né? O Thor. Ó. Machado. Opa, ficou horrível. Deixa eu apagar aqui e colocar. Então, ó, machado. Machado, ok? Então, marquem aí, essa foi, façam correção, façam vista aí no livro de vocês, tá? Vocês corrigiram. Eu vi os alunos que enviaram. Professor, eu esqueci, envia no WhatsApp, tá? Envia lá no WhatsApp. E agora, bora para a próxima página, que foi a outra atividade. Deixa eu apagar aqui. Tio, Oi? não pode enviar mais pelo portal? Pode. É na aula de terça-feira, tá? Quem foi enviar no portal, aula de terça-feira.
Aí, deixa eu colocar a próxima questão lá que eu cobrei de vocês. Qual é a página? Vou mostrar aqui. Professor, é a página 55? Quem falou? Eu falei, Cadê? qual é a página 55? Se é a Isso, página... página 55. Página 55 e 56. Eu tinha falado errado. Ó, na página 55 e na página 56, tá? Que já é do capítulo 3, que ele fala sobre o calor nas máquinas, tá? Ele vai perguntar para vocês, ó. Quem não respondeu, responde aí, ó. Como são classificados combustíveis? Mencione alguns exemplos de cada categoria, tá? Coloquem aí o primeiro tipo de combustível, é o fóssil, tá? Combustível fóssil. Alguém pode dar um exemplo de combustível fóssil? A gasolina comum? Isso mesmo. Então, ó, você tem um combustível fóssil e a resposta do exemplo é gasolina. Óleo diesel, gás natural, carvão mineral, tá? Então, combustível fóssil, você coloca a gasolina. O segundo tipo de combustível são o biocombustíveis. Biocombustível. E pode dar um exemplo? Etanol. Isso mesmo, o etanol, né? Derivado lá da cana-de-açúcar, do milho, do girassol. Professor, qual é a página? Estou na página 55. 55. Tá? Então, ó, na quarta questão, vocês coloquem aí combustíveis fósseis, gasolina, e depois você responde também biocombustível, e o exemplo é etanol. E dão o visto, tá? Quinta questão. Opa, vamos lá. Um Bio minutinho. Biocombustível. Bio, é tudo junto, tá? Biocombustível. São combustíveis Combustível, primeiro, combustíveis fósseis. Aí, E o você outro? coloca Biocombustível. 2 pontos, gasolina. O outro, biocombustível. Aí o exemplo é o etanol. Quem tem pai aí que tem carro flex, mãe que tem carro flex, utiliza às vezes o etanol, né? O que é carro flex? Pode usar tanto a gasolina comum quanto o etanol. Isso mesmo. Biocombustível e o quê? Aí 2 pontos, etanol. Posso para a quinta? Pode. Quinta questão. A maioria dos automóveis modernos, apresenta, né, motores flex, isto é, movidos tanto a etanol quanto a gasolina. Em termos ambientais, quais são as vantagens de utilizar o etanol em vez da gasolina? Débora, Professor, sim, eu votei que pela matéria, por causa da matéria-prima do etanol, que ela é renovável, já o fóssil, né, que são restos de animais que são feitos para poder fazer a gasolina comum, não são. só repete o Então, início aí que o teu áudio cortou no início. Eu respondi que a matéria-prima do etanol é renovável, isso dá uma vantagem a ela, principalmente em termos ambientais. Isso, tá? Tá correta a resposta. Mas para quem não conseguiu copiar o que a Débora falou, você pode colocar assim, ó. A produção do etanol é mais barato e esse combustível é menos poluente. Resumindo o que a Débora Sofia falou, tá? A produção do etanol, o etanol é mais barato e menos poluente. Mais barato entre aspas, né? Tá tudo caro. R$ 5, que era para ser bem mais barato, né? Tá? Então, ó, poluente, menos poluente. Vamos para a página 56. Página 56. A questão 6, eu usei as linhas todas e um pouco mais ainda.
Qual questão? A 6? A questão 6. Ela é bem grande mesmo. Até aqui no livro. Eita, que eu fui para a página 60. Pera aí. Tá, aqui, cheguei. Ó, opa, eu pulei. Tá certo. A 6ª questão vai falar assim, ó. A energia proveniente dos combustíveis pode ser considerada limpa ou suja? Vou resumir para Professor. vocês. Tio, Fala, Débora, depois Hanna. Eu vou dizer assim na resposta que depende, sim, do quanto ela e da forma que ela é utilizada. Tipo, eu falei assim que, por exemplo, o biocombustível ele é menos poluente, mas para a sua produção precisa de espaço bem grande. Então, assim, tipo, é isso que eu vi nas vantagens e desvantagens do biocombustível. Uhum. E também, e já no combustível fóssil, é porque a sua forma, né? É menos nocivo ao ambiente, mas em outras formas ajuda no efeito estufa. O que eu botei na resposta eu vi tudo no livro. Sim, você está correta, tá? Mas eu vou resumir aí para vocês. Para quem não fez, eu vou resumir. A resposta da Débora está certa. Hanna, fale. O que você ia falar, Hanna? deixa, tio, deixa. Tem certeza? Acho que sim, deixa. Absoluta? Deixa eu nessa. Tá, ó. 6ª questão você resume assim, ó. Ele está perguntando se é suja e limpa, tá? Você coloca assim, os combustíveis... Coloca assim, ó. Combustíveis fósseis, a fonte de energia dele é suja, é poluente, tá? Coloca lá, combustíveis fósseis, a sua fonte de energia é suja, tá? Ela polui, ok? Aí coloca ponto e vírgula. Já os biocombustíveis liberam uma menor quantidade de substâncias prejudiciais, tá? Eu vou repetir daqui a pouco. Ó, o que acontece, turma? No conceito de combustíveis considerados limpos ou sujos, o que acontece? Os derivados do petróleo eles trazem um grande prejuízo por causa da eliminação do dióxido de carbono para a atmosfera. E esse dióxido de carbono ele vai intensificar o efeito estufa, né? Fazendo com que aconteça, né, o aumento da temperatura no planeta terrestre, né, o aquecimento global, incêndios, queimadas, derretimento de calotas polares, tá? Então, o aumento do dióxido de carbono na atmosfera traz prejuízo para o meio ambiente, tá? Já os... Professor, a gente falou isso quando a gente estudou sobre a atmosfera, não falou? Sobre as substâncias poluentes para a atmosfera. Foi quando a gente estudou sobre a composição do ar, se não me engano. A gente estudou. Tá, ó. Vou repetir, ó. Combustíveis fósseis, tá? São fonte de energia suja, polui o meio ambiente. Ponto e vírgula, biocombustíveis liberam uma quantidade menor dessas substâncias. Fala, Hanna. Eu coloquei assim. As fontes que são renováveis, que não lançam poluentes na atmosfera, interferindo no ciclo do carbono, ao contrário dos combustíveis fósseis. Sim, correto. Professor, o senhor pode repetir a primeira parte que fala dos combustíveis fósseis, que deu uma travada para mim? Liberam fonte de energia suja. Fonte de energia suja, poluindo o meio ambiente. O senhor pode repetir a segunda? Biocombustível. Fonte de energia limpa. Combustíveis fósseis, fonte de energia suja, porque polui o meio ambiente. Aí depois você coloca ponto e vírgula, em seguida, né? Biocombustíveis, libera uma quantidade menor, né, de substâncias. São substâncias, são combustíveis limpos, não traz tanto prejuízo para o meio ambiente. Não pense que o biocombustível, turma, não traz prejuízo, ele traz.
só que é menor, tá? Os efeitos, eles são melhores. Só que tem um porém, tá? Os biocombustíveis, você precisa fazer com que haja um desmatamento. Você precisa desmatar uma área para que você plante cana-de-açúcar. O que acontece também? O agricultor lá que planta hortaliça, né, leguminosas, verduras, entre outros, ele vai deixar de fazer esse tipo de plantação para plantar cana-de-açúcar, soja, né, porque é mais valorizado. E isso vai fazer com que haja uma escassez de alimento e um superfaturamento, tá? Traz um Ô, prejuízo. professor, ou seja, a gente teria etanol que poluiria o meio ambiente, a gente não teria comida o suficiente para todo mundo. Isso que iria acontecer. Ia superfaturar, ia ficar bastante caro. Professor, Prefiro ter comida. Porque quem produz, vou te falar, ó, se tu é produtora, mas a tua produção não é local, a tua produção é regional, tu vai preferir exportar, né, para o exterior ou vender aqui no Brasil? Eu acho que, logicamente, exportar. Por causa do valor do dólar, né? E vão te pagar mais caro. Você vai ganhar mais. Então, é isso que acontece. Você vai estudar, acho que isso com o professor Antônio Carlos, eu acho, mais para frente. Posso ir para a sétima? Na sétima questão, ele fala assim: além de ser uma fonte de energia suja, o petróleo depende do processo cuidadoso de extração e transporte, a fim de que sejam evitados acidentes. Aí vai perguntar na letra A aqui, ó. Quais são os principais acidentes relacionados à extração e o transporte de petróleo? Coloquem aí para... Professor, Oi. eu botei o vazamento nas plataformas de extração. É isso aí a resposta. Fala de novo. Essa mesmo é o que está no livro. Repete aí, Débora, para os colegas copiarem também. Vazamento na plataforma de extração de petróleo. De novo, vai que alguém não entendeu. repete aí, mano. que Vazamento na plataforma de petróleo. Repete de novo. Vazamento na plataforma de petróleo. A imagem, lá da página 54. Eu lembrei de Repete de novo. o filme Fica que eu dando vi algum... Vazamento em plataforma de extração de petróleo. É melhor a Débora escrever no O professor, Está lá no 54, página 54. Vazamento em o plataforma de professor, extração de petróleo. Página 54, primeira imagem. eu lembrei... Fala, Débora. Eu lembrei de algum filme que eu vi que o cara ele trabalhava numa extração de petróleo. Aí acabou que, o cano, né, que eles botavam lá no fundo do mar, ele acabou se rompendo, aí a extração se explodiu tudo. Eu já assisti esse Eu filme também. Eu não sei. filme. Eu já assisti esse filme. Ele é de 2019, eu acho. Eu assisti. Ele é bem legal. Explode, vem lama e depois vem o petróleo, pega aí, tudinho. Posso ir para a B? A B era a última, tá, turma? Não pedi para responder a 8, ok? Na B ele fala assim, ó. Como esses acidentes impactam o ambiente e as diferentes formas de vida, tá? Posso te falar o que eu respondi? Aí o senhor Pode. fala para eles responderem. Pode falar. Eu falei assim, eu botei que o vazamento de petróleo ele causa muitas mortes animais, principalmente, e acaba ajudando a poluir mais, principalmente o oceano. Normalmente é onde acontece o vazamento de petróleo. Repete de novo. Eu falei assim, que o vazamento de petróleo causa muitas mortes animais, principalmente, né? Ajuda a poluir mais o meio ambiente, principalmente o oceano. Tá travando o meu áudio? Não, tá correto. Coloquei a resposta aí no chat, tá? Então, o que acontece, turma, quando há o vazamento de petróleo, em alto mar?
O que vai acontecer? Ó? Vou fazer um desenho aqui rapidinho, aí a gente já vai dar continuidade ao assunto, ok? Ó, você tem um oceano. Você tem um oceano aqui, ó. Vou fazer o desenho, né? Deixa eu aumentar aqui. Você tem um oceano. Tá? Aqui é o oceano. Aí você vai ter peixes. Aqui, né? Os peixinhos, tal. Você vai ter os peixinhos aqui. E você também tem, ó, plantas, né? Aquáticas, principalmente algas. Você vai ter algas aqui, ó, que realizam o processo de fotossíntese e deixam disponível na água. O que vão deixar disponível na água? O oxigênio dissolvido na água para que esses animais marítimos consigam respirar embaixo d'água. Vocês vão estudar no terceiro bimestre sobre os reinos. Pode falar. Eu não lembro onde que eu ouvi isso, mas os animais, né, os peixes, principalmente, eles morrem, né, no mar, mas não por, tipo, principalmente pela falta de oxigênio, mas também porque quando eles vão comer as algas, né, o seu alimento, elas estão contaminadas pelas substâncias tóxicas. É isso? Sim, a gente vai estudar isso mais para frente. Eu tenho até um slide já pronto, né, porque é da aula, do conteúdo de vocês, que eu vou falar daqui do Amapá. No Amapá, por exemplo, a exploração mineral clandestina, a quantidade de mercúrio. Esse mercúrio, quando ele cai na água, ele passa para as plantas aquáticas. E os peixes que se alimentam de plantas aquáticas acumulam esse metal no seu corpo. E assim vai passando. Se você come o peixe que foi contaminado com mercúrio, você está ingerindo também o mercúrio. Ele vai só passando para quem está se alimentando. Ó, voltando aqui, o que acontece quando há extravasamento de petróleo? Vazou petróleo, olha aqui, ó. O que acontece? O petróleo, como ele é menos denso que a água, ele não afunda, ele fica em cima. O que vai acontecer aqui, tu? Os raios solares, ó, eles vão bater aqui nesse petróleo e vão refletir, não vão infiltrar. Se isso acontece, o que vai ocorrer aqui, ó? Vai matar as algas, porque elas não vão conseguir realizar a fotossíntese, vai diminuir a quantidade de oxigênio. Se diminui o oxigênio, os peixes começam a morrer também, tá? Não é somente asfixiados, eles podem morrer também intoxicados por causa desse Professor, petróleo. uma pergunta. Que página o seu tá? Olha aqui embaixo, ó, 56, 55. Ah, tá. Professor, uma pergunta. Fale. Então, é por isso que, tipo, não tem no fundo do mar, bem no fundo mesmo, aquele onde não é escuro, por isso que não tem animais, peixes herbívoros, no caso, que comem planta, e só Porque assim aqueles carnívoros e que se alimentam de micro-organismos? Porque a radiação, a luminosidade, ela não chega tão fundo. Aí o que acontece? Não tem como as plantas aquáticas, as algas, se desenvolverem, entendeu? Não sei se você, quem já foi no Mineroca, esses balneários, lá no Mineroca ou no Alegre, eu não sei, tem 2 balneários que você vai, Eu já fui. se você sabe nadar e você baixa um pouco o seu pé, você sente as plantinhas lá, não são águas, são plantas aquáticas. E se você ficar observando, de vez em quando vem bolinhas, ó, blup, 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 que são essas bolinhas? São o oxigênio que as plantas estão liberando naquele ambiente aquático. Outro exemplo, sabe aquele canal que fica na beira-rio? Não tem um canal na beira-rio lá, que vem, passa no lado do Banco do Brasil, vai embora? Teve uma vez que morreu bastante peixe lá. Por quê? É poluído, tem esgoto. E o esgoto diminui o oxigênio. Se diminui o oxigênio, é por isso que apareceu tantos peixes mortos. A gente vai estudar, no terceiro bimestre, tá? A gente vai estudar os reinos. Todos os reinos nós vamos estudar, ok? Então, turminha, isso aqui foi o exercício do livro, tá? Quem não fez, acompanhe por aqui, acompanhou, responda e mande lá na aula de terça-feira, tá? Se você não conseguir postar, manda no WhatsApp, ok? Professor, eu achei que o senhor ia falar assim, quem não fez, não fez. Deixa só... Opa, o que eu estou fazendo, meu Deus do céu? Deixa eu só encerrar essa primeira parte aqui. Professor, o senhor não mudou nadinha, 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 nadinha. Graças a Deus.